Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês essa experiência do que é estar numa casa tipicamente tailandesa. Logo na entrada a gente já vê uma questão bem particular da Tailândia. Tem essa passagem que para nesse pórtico aqui central e continua lá para o restante da casa. E o bacana é que aqui embaixo a gente tem um espelho d'água cheio de carpas. A carpa, chamada de koi, ela tem vários significados na cultura oriental. Na budista, ela tem muito a ver com superação, com prosperidade. É interessante a gente ter isso nas entradas das casas para simbolizar essas boas energias que a gente quer trazer para dentro de casa. Então aqui a gente segue e a gente já consegue ver esse telhado por dentro. E esse sim é um telhado tipicamente tailandês. À esquerda a gente tem o acesso à garagem, que é com essa porta lindíssima, pintada à mão também, com essas duas divindades tailandesas que dá acesso à garagem. A Tailândia recebeu muita influência dos países vizinhos, como a China, a Índia, e o leão nessas culturas, ele tem essa figura mitológica de proteção, de força. Então, também foi colocada na entrada, meio que para, olha, deixa tudo para trás aí, que daqui só entra coisa boa. É um pouco do que tenta se representar de uma forma mais leve. E aqui, acho que vai dar até uma pausa para vocês verem de que eu estou falando. Olha essa vista. Olha essa piscina. Essa piscina é uma piscina de borda infinita, duas extremidades. Aqui a gente tem esse pátio social, a casa inteira avarandada, sempre com grandes beirais. É importante a gente lembrar que a Tailândia, assim como alguns países dessa região, eles sofrem ou passam por um período das monções, que são os períodos de fortes chuvas tropicais, muita água aqui, e é muito quente. Então hoje está um dia maravilhoso, está ventando pra caramba, mas normalmente é muito quente. A gente desceu ali na entrada, a gente chegou por ali onde eu estava mostrando, viemos aqui para essa parte do nível da piscina, e aqui eu tenho três coisas acontecendo aqui. Eu tenho a piscina, como eu falei, com a borda infinita para os dois lados. Tem essas duas estátuas também, para trazer essa ornamentação para a piscina. À direita, eu tenho o bangalô principal. Essa é uma estrutura tipicamente mesmo tailandesa. A gente tem esse bangalô com o telhado que eu havia falado, bem característico. Aqui a gente consegue ver os dois blocos principais da casa desse nível, porque a casa é composta de 6 níveis aqui para baixo. E ali a gente tem outro bangalô, que é uma área de descanso, uma área de trabalho. A gente pode ver ali que já tem nosso amigo já trabalhando. Mobiliário também todo típico tailandês, com esse pezinho curvado. Uma coisa que eu queria falar para vocês também é sobre esse telhado. Acho que talvez seja um dos itens mais marcantes da arquitetura tailandesa. Eles têm essa angulação muito grande. Em termos de funcionalidade, eu consigo ter um escoamento muito mais rápido daquele volume de água da época das monções que eu havia comentado antes. Com essa inclinação, a água entra e ela realmente vai embora com uma velocidade muito maior. Com isso, a gente consegue também ter vários tipos de material de revestimento para esse telhado. Por exemplo, aqui a gente tem a madeira e em alguns lugares, mais no interior, a gente tem até palha, folha de bananeira ou de alguma outra palmeira, que com essa inclinação evita qualquer tipo de vazamento. Nas pontas dos telhados a gente tem essas formas pontudas, às vezes lembrando chifre, que na cultura budista também simboliza ascensão, simboliza essa questão de elevação. Então, em alguns lugares é de ouro, quando é algum palácio real, de algum outro material mais nobre. Mas normalmente é de madeira, porque a grande população não tem acesso a isso. Bom, agora eu estou aqui nessa mesma varanda que a gente entrou. Como eu disse antes, a questão das varandas aqui é fundamental para poder ter convívio na casa. Essa é uma casa realmente de altíssimo padrão, então a gente tem ar-condicionado central em todos os ambientes para a época de calor, mas ninguém vive só de ar-condicionado. Então precisa ter uma área de circulação, de apoio. Então a gente vê nessa varanda, ao longo dela inteira, várias camas ou de descanso ou de apoio, com uma mesinha interrompendo cada apoio desse para ter um encosto. Aqui a gente tem lá no fundo uma cozinha de apoio para o staff, para o pessoal que trabalha aqui, que dá apoio, obviamente, a essa cozinha que está bem aqui principal. E logo ali a gente tem a sala de refeições ou de jantar, de almoço. Aqui eu estou na sala de estar, os móveis foram mexidos porque eles estão limpando, mas tem uma mesa de centro super legal, bem tradicional também. Esse sofá que faz uma espécie de a sala de TV, novamente
ornamentações 100% tailandesa. Essa casa é cheia de obras de arte local, tem umas esculturas, uns quadros que eu vou mostrar para vocês que é assim realmente bem bonito. Tem também um fliperama para poder entreter os convidados, mas aqui a gente já tem o mesmo telhado, porém com o acabamento em palha. Daqui para frente, todos os quartos, a gente vai ter essa simulação desse telhado. Aqui a gente está realmente embaixo do telhado, mas quando a gente chegar nos quartos, eles estão no andar inferior, ele não tem um telhado, mas eles simulam esse teto com essa mesma palhinha para dar essa sensação de como se fosse o quarto fosse um bangalô individual. Bom, seguindo aquele mesmo corredor que eu mostrei lá da cozinha, da sala de jantar, eu me dei conta que aqui a gente está bem próximo do telhado. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês. Ó. Isso são como se fossem pétalas, para mim me parece pétala, mas um formato pontiagudo, e isso é madeira. Não necessariamente precisa ter algum tipo de pintura, de tratamento. Normalmente esses telhados de madeira, como a gente até vê muito em Trancoso, as famosas taubilhas lá na Bahia, aqui é o mesmo princípio. Normalmente a água, ela começa a criar um limo, e esse limo fecha esses poros ali, a madeira dá uma certa inchada e não deixa dar vazamento. E novamente a história da inclinação, que é a razão dessa liberdade desse material. Mas aí seguindo, aqui a gente tem um banheiro social e aqui a gente já desce para casa. Aqui a gente está na primeira escada, são várias, vocês vão ver, que dá acesso aos quartos. Como eu falei também, a casa é cheia de obra de arte, cheia de esculturas. Esse cantinho especial é voltado mais para a música. Então a gente tem essas estátuas, cada um com um instrumento, ornamentando essa descida com essas carnes de madeira maciça, maravilhosa, bem bonita. Não sou bom disso, ainda bem que eu sou arquiteto. Aqui no primeiro corredor dos quartos, a gente já começa a vir para o primeiro nível inferior. A rua está naquele nível que a gente chegou lá. Esse corredor é como uma grande galeria, onde a gente tem mais instrumentos, mas tem mais quadros, tipicamente tailandês, tem esses móveis talhados à mão, com esses detalhes em ferro. A gente vê ao longo da casa. Mais esculturas. Isso aqui também, ó. É um tecido, foi feito esse tecido e depois emoldurado. A gente tem mais um de escada, a gente já pode ter outra escultura super legal aqui também. E aqui tem umas coisas da casa que eu, particularmente, acho que a grande maioria que está hospedada aqui comigo, dos meus amigos, a gente não gosta muito. Essa questão desse viveiro, eu entendo que culturalmente para eles isso é legal, mas eu fico um pouco de dó. Eu não sei se eu indicaria isso para algum cliente, ter algo assim, ainda mais um canto tão escurinho aqui da casa. Vamos descer de novo. Eu esqueci de falar, mas ali tem uma escada que dá acesso a mais 4 quartos. E aqui a gente tem 4 suítes também. Eu vou mostrar uma que é igual à outra daqui a pouquinho, porque eles estão limpando lá, mas eu vim mostrar para vocês essa parte de jogos. Descendo mais o nível, a gente chega aqui num lugar que eu particularmente acho que o mobiliário e os elementos aqui são os mais bonitos, mas que estão nessa área que eu não sei muito se ela foi bem aproveitada. Pelo fato dela estar muito embaixo, uma casa tão grande como essa. Hoje não, porque está um dia lindo, mas eu achei ela um pouco escura e parece que foi meio encaixada assim as coisas. Eu não sei se me agradou muito, mas eu acho legal a gente mostrar as possibilidades que a gente tem, talvez em ambientes como esse, que não tem muito uso numa casa muito grande como essa. Olha esse banco aqui. Esse banco não, parece um banco. Parece até como se fosse uma canoa, não sei te falar. Mas é lindo. Eu fiquei impressionado, assim. Olha esses tecidos. Esse bloco de pedra, ele faz parte da fundação da escada, aquela que a gente passou há pouco. E aqui a gente consegue ver as pedras naturais do terreno. Tem vegetação ajudando a conter esse terreno, já que ali em cima tem um muro de arrimo. E ele conseguiu fazer isso de uma forma bem legal. Descobri que tem um pequeno espelho d'água aqui, acho que talvez esteja inativo. Achei legal, acabei de ver isso, eu não tinha visto. Mas lá em cima a gente tem a entrada da casa. A gente entrou bem ali à esquerda, naquela parte branca ali. Ó. Aqui eu estou no nosso quarto, então eu queria mostrar para você, aqui dentro acho que vai dar para mostrar um pouquinho do conforto dessa casa. Muita madeira. Os detalhes sempre com palha, detalhe do mobiliário com os pés curvos, que a gente vê na casa inteira. Tem esse elemento sempre no teto para simular essa história do bangalô. Não tem a inclinação que a gente viu lá na sala, mas tem isso que simula um pouco. Essa parte da bancada de escritório também sempre com uma obra de arte.
Essa varanda a gente compartilha com a suíte, que é uma outra suíte ao lado idêntica, super agradável, piso de ardósia preta, teto de madeira. E a gente tá aqui ó, na copa das árvores, com esses dois balanços. Aqui embaixo um outro telhado de uma outra casa, então a gente consegue ver que eu falei desses elementos marcantes, com as pontas, o telhado de madeira e essas árvores que fazem toda a diferença quando a gente está aqui nessa varanda. A piscina é aqui em cima, na verdade. A gente está no nível abaixo da piscina. E ainda tem lá embaixo academia, áreas técnicas de bombas, então a gente tem bastante coisa aqui acontecendo nessa casa. Agora, eu acho que é isso que vocês vão ficar um pouco assustados, é com esse banheiro. Aqui a gente entra nessa super sala de banho. Aqui eu tenho uma parte de guarda-roupas, tem esse caminho aqui no meio para descanso, especialmente se tem alguém aqui na banheira, duas cubas, aqui a minha direita a bacia e a minha esquerda a parte do chuveiro. E olha isso aqui. Isso foi feito aqui no local, uma espécie de uma granitina moldada. Ao redor a gente tem a ardósia preta e essa parte de pastilhas mais escura cinza, elas estão conectadas com o ralo. Caso essa água vá embora, tem uma drenagem aqui para receber essa água. Banquinho de apoio, essas janelas todas abrem, são pivotantes, essa integração total com a natureza aqui do lado. A gente poderia ficar horas aqui ainda mostrando os outros ambientes, mas eu acho que deu pra gente ter um overview de tudo, para vocês entenderem um pouco do que é uma arquitetura de alto padrão tailandesa, bem tradicional. Espero que vocês tenham gostado dessa pausa nas minhas férias. De repente eu consigo ter alguma outra coisa legal para mostrar para vocês em outro vídeo, bem relacionado à arquitetura, ou a comportamento, ou à cultura, que eu acho que isso contribui muito para a arquitetura. Se você gostou, dá um like pra gente, já compartilha esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda eu entender se vocês estão gostando desse conteúdo, o que pra gente é muito importante, dividir conhecimento, dividir experiências com vocês.